Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos de volta. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar da parte mais interessante, vamos dizer assim, da lógica, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar aqui a parte algébrica das proposições, né? Para a gente poder saber, começar com o processo dedutivo, tá? Então, a gente vai observar algumas equivalências importantes, ok? E depois a gente vai para a argumentação. Então, na argumentação é que a gente vai poder verificar se uma determinada afirmação, né, se um determinado argumento, uma sequência de afirmações implica numa conclusão final, tá? Se esse argumento é verdadeiro ou não. Então, isso sem usar a tabela verdade, né? Porque às vezes você tem aí 5 proposições envolvidas, isso significa uma tabela verdade de 32 linhas. Então, começa a ficar inviável, né? Então, o interessante do raciocínio dedutivo, né, a gente utilizar a lógica da argumentação, conhecer determinadas propriedades, algumas equivalências notáveis, né? Isso é importante para que a gente possa inferir conclusões a partir do que a gente tem de afirmação verdadeira, tá? Então, aí a lógica começa a ficar um pouco mais interessante, né? Porque até agora, tabela verdade, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, pá, pá, é meio chato isso, né? Então agora a coisa começa a puxar mais pelo raciocínio da gente. Muita gente começa a ter dificuldade a partir daqui, desse momento. Mas não é difícil, né? É só você ter uma dedicação um pouquinho, né? Fazer os exercícios, procurar raciocinar com bastante clareza, né? Nem sempre o que a gente fala no nosso dia a dia está correto, né? Vou dar um exemplo. Hoje não veio ninguém. Com essa afirmação de que hoje não veio ninguém, o que eu estou querendo dizer com isso? Que alguém veio. Eu estou negando que ninguém veio, tá? Então, quer dizer, na verdade, eu estou dizendo que alguém veio, tá? Então, quando a gente fala isso, no português a gente compreende, não veio ninguém, ok, tá? Mas dentro do raciocínio lógico, essas coisas a gente tem que estar mais atento ao se expressar, tá? Então, por isso que às vezes é como eu falei com vocês, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou dando aula de português. Embora eu não seja muito boa aí no português, né? Eu não estudei para isso, mas a lógica ajuda bem, a gente aumenta o nosso poder interpretativo e nosso poder de escrita também, tá? Então, seria legal se vocês se dedicassem à lógica, né? Vocês vão perceber que no final do curso vocês vão estar raciocinando com mais precisão, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o nosso... Ih, ficou escondido aqui, caramba, deixa eu minimizar. Pronto. Agora eu quero ver como é que vai ficar isso aqui. Que sumiu as paradinhas aqui, meu. Ah, apareceu. Nossa. Bem, então vamos lá. Para as álgebra das proposições. Pegando a canetinha. Pronto. Aqui a gente vai ver algumas propriedades, né, e algumas equivalências notáveis, né? A princípio vai ser uma explanação assim meio chata, né? Mas a gente supera. Propriedades da conjunção. Conjunção é o E. Então, a gente tem aí a idempotência. É óbvio que se eu disser que eu sou professora e sou professora, isso é equivalente a dizer que eu sou professora. Então, eu não preciso afirmar uma coisa duas vezes, né? A gente tem uma propriedade comutativa, né? Eu posso trocar, eu posso dizer que eu sou professora e moro em Friburgo, ou eu posso dizer que eu moro em Friburgo e sou professora. Então, o E permite a comutatividade. Permite a associatividade também, né? Eu posso deslocar o meu parêntese aí conforme for o interesse, desde que seja tudo E, como está aqui, tá? Essa identidade aqui, essa propriedade, ela é bastante interessante, né? Então, entenda que Tzinho, como está aí, é uma tautologia e o C é uma contradição. Então, pense bem. Se eu falar uma proposição P e tautologia, tá? Nota que tautologia é uma coisa sempre verdadeira. Então, quem vai mandar no valor lógico dessa sentença aqui, P e tautologia, vai ser o P. Se P for falso, né? Falso e tautologia, vai ser falso. Se P for verdadeiro, verdadeiro e tautologia, vai ser verdadeiro. Então,
o valor lógico de P e tautologia vai ser equivalente ao valor lógico de P. Então, eu posso dizer que essa sentença é equivalente a P, tá? Quando entra a contradição, a coisa muda um pouquinho, porque contradição é uma coisa sempre falsa. Então, esse E aqui vai ser sempre equivalente a uma contradição, porque ele vai ser sempre falso, tá? Então, notem isso daí. Precisa decorar essa propriedade, essa identidade aí? Não. A gente, mesmo que você na hora de aplicar, você... peraí, P, tautologia, peraí, você possa dizer que é equivalente a P? Deixa eu pensar. Se P for essa aqui... é equivalente a P. Então, na hora de utilizar, você pode pensar um bocadinho, sem precisar gastar a memória com decoreba, tá? Então, o interessante é vocês perceberem, né, o raciocínio da coisa. Vamos às propriedades da disjunção. A mesma coisa vale, né? Idempotência, como está aqui no item A. Então, se eu tenho P ou P, isso é equivalente a P. É igual quando a gente é criança, né? Assim, a mãe fala pra gente assim, ou você come ou você come. Então, o que você tem que fazer? Comer, né? Então, exatamente isso daí. Comutatividade, mesma coisa do E, tá? A ordem que eu coloco aí não importa, tá bom? Associativa, idem. Não vou ficar explanando muito a esse respeito, porque é bem óbvio isso daí. Vou falar um pouco da identidade, mesmo caso nas propriedades da conjunção. O que seria equivalente P ou tautologia? Isso vai ser sempre uma tautologia, porque tautologia é uma verdade. Verdade ou qualquer outra coisa, isso vai ficar sempre verdadeiro. Esse ou vai ser sempre verdadeiro. Então, esse ou vai ser sempre tautológico. Então, isso vai ser equivalente a uma tautologia. Já se eu utilizar uma contradição no lugar da tautologia, aí o valor lógico desse P ou contradição vai depender do valor lógico de P. Se P for verdadeiro, né, esse ou vai ser verdadeiro, igual a P. Se P for falso, esse ou vai ser falso, igual a P. Então, P ou contradição é equivalente a P, tá? Tem os mesmos valores lógicos. Vamos lá. Aí eu posso juntar a conjunção com a disjunção, né? E formar a propriedade distributiva. Igual como a gente tinha distributiva do produto sobre a soma. Vamos lá, vamos lembrar. Né? Se eu tiver, por exemplo, assim, A que multiplica x mais y. Como é que você vai distribuir, né? Fazer a distributiva aqui. Aqui é um produto, certo? Então, você vai fazer A vezes X mais A vezes Y. A mesma coisa aqui, né? Se você tem P, E, Q ou R. Olha lá, você vai fazer PE aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar assim. PEQ, tá? Aí aqui tem que pôr um parêntese, porque você vai ter os e ex, tá? Ou, que é essa operação que está aqui, P e R. Mas por que então eu teria que botar parêntese aqui também? Não, não precisa, porque aí nesse caso, né, o produto ele tem preferência sobre a soma. No caso da álgebra, na aritmética, né? No caso da lógica, o e e o ou eles têm o mesmo peso, então eu tenho que estar me preocupando com a questão, utilizando os parênteses para saber quem eu vou avaliar primeiro, tá? Bom, mas isso vale também se eu trocar, né, o ou pelo e, ok? Vale a mesma propriedade, né? O que não acontece na aritmética. Se for A mais x vezes y, eu não faço distributivo aqui. Tá? Então, já fica um pouco diferente. Mas eu usei esse exemplo aqui só para vocês perceberem, né? Fazer uma associação pelo que vocês já estão mais acostumados. Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar com P ou Q. Aí vem essa propriedade aqui, propriedade não, operação, e P ou R. Tá certo? Então, esse é o ponto. Então, essas são as propriedades distributivas. Lembra também o seguinte, que como isso aqui, na verdade, aqui não deveria ser um igual, né? Desculpa, aqui deveria ser uma equivalência. A gente não usa igualdade para as expressões lógicas, a gente troca a igualdade pela equivalência, tá certo? Aqui, nas expressões algébricas, a gente usa
igualdade. Porque igualdade é uma coisa mais forte do que equivalência. Né? Eu posso não ter uma proposição exatamente igual à outra, mas elas são equivalentes. Tá? Igual aqui. P ou tautologia não é igual a tautologia. Né? Elas são equivalentes, elas têm o mesmo valor lógico, tá certo? Mas não são proposições iguais, isso que eu quero dizer. Então, por isso que quando a gente estiver trabalhando com proposições da lógica, a gente não pode usar o igual, tem que usar a equivalência, tá bom? Eu ia falar uma outra coisa também. Sim. Então, assim como na aritmética, né, a igualdade vale nos dois sentidos, eu posso dizer que isto, né, é igual a isso aqui, aí eu estou executando uma operação que vocês conhecem como colocar em evidência, né? A gente na lógica também pode fazer o contrário. Se você tiver essa proposição aqui, você pode resumir desse jeito, né? Você pode usar aí a evidência, né? Colocar o P ou em evidência, certo? Então, essa equivalência vale para os dois sentidos. Vamos à regra da absorção. Essa aqui é bem pouco usada. P ou Q, isso equivale a P, né? Porque eu tenho P ou Q, e eu tenho P, ora essa, então eu tenho P. Né? Se eu tiver P ou P e Q, também equivale a P, tá? Então, a mesma coisa, se eu tenho P e Q, ou eu tenho P, então com certeza eu tenho P, tá certo? Aqui que são as regras de De Morgan, aquela que eu tinha falado da negação no vídeo anterior. Né? Vamos lá, vamos dar uma explicada melhor aqui nesse ponto. Regras de De Morgan. Quando eu faço a negação de um E, isso vira um ou negando cada uma das proposições. Então, tipo, não é verdade que eu tenho um carro e uma moto, tá? Então, isso equivale a dizer que eu não tenho carro ou eu não tenho uma moto. Porque é comum no português, olha, tá vendo aí o que eu tô falando com vocês? Quando a gente fala assim no português, você diz assim, constrói a negação de que eu tenho um carro e uma moto. Aí, naturalmente, as pessoas vão dizer, você não tem nem carro nem moto. Tá errado. Eu não é que eu tenho nem carro nem moto. Eu não tenho os dois, mas não significa que eu tenha nenhum dos dois, entendeu? Certo? Eu não tenho os dois, mas eu posso não ter o carro ou não ter a moto, certo? Eu tenho um e não tenho outro, tá bom? Então, essas são as regras de De Morgan. Elas estão associadas, isso eu ia falar com vocês, elas estão associadas ao complementar de conjunto. Então, quando eu tenho aqui, vamos lá, vamos lembrar do que é um complementar. É tudo que está fora do conjunto, tá? Então, eu tenho aqui um conjunto P e tenho aqui um conjunto Q, tá? A interseção é isso que está aqui, que eu botei assim de pontinho, tá? Quando eu digo que eu estou fora da interseção de P com Q, eu estou nessa área aqui, ó, totalmente fora da interseção, tá? Agora, do outro lado, né? Se eu for fazer aqui, vamos fazer o desenho de novo. Aqui está o P e aqui está o Q, tá? O que seria o complementar de P, né? Ou seja, o que está fora de P, o que não é P, união com o que não é Q. Então, vamos lá, eu vou pintar o que não é P de vermelho. O que não é P é isso aqui. Ih, peraí, me enganei, peraí. Tá, o que não é P é isso aqui, ó. Isso aqui não é P. Agora eu vou fazer a união com o que não é Q. Aí eu vou botar o verdinho. Que não é Q. Tudo que está fora de Q. Ó. Qual foi o único lugar que eu não pintei? Justamente a interseção. Justamente aqui, ó. Que era o que estava aqui. Tá? Então, quer dizer, eu acabei pintando tudo que está fora da interseção. Né? Quando eu faço uma coisa ou outra, eu juntei tudo. A única parte que não está incluída nessa união é a interseção de P com Q, tá bom? A mesma coisa vale no caso da negação do ou, né?
Vamos usar o mesmo exemplo do carro da moto. Vamos ver se eu coloco assim, ó. Não é verdade que eu tenho carro ou moto. Então, não é verdade que eu tenha qualquer um dos dois. Aí sim, eu vou dizer que eu não tenho um e não tenho outro, tá? Porque se eu digo, olha, eu não tenho qualquer uma dessas coisas, que muitas vezes no português a gente fala assim, olha, eu não tenho nenhuma dessas coisas. Você está negando duas vezes, mas tudo bem, né? Na nossa fala assim popular, tá? A gente pode falar, a gente acaba falando. Então, mas o correto, né? Dentro da linguagem, para não gerar dúvida, é você dizer, olha, eu não tenho qualquer uma dessas coisas, tá? Ou então eu digo assim, eu tenho nenhuma dessas coisas, tá? Cuidado com a negação dupla, né? Na lógica, para a gente ser mais específico, para a gente ser mais preciso, mais precioso na hora de falar, tá? Então, quando eu digo que eu não tenho qualquer uma das coisas, significa que eu não tenho nenhuma delas, né? Que eu não acabei de falar, né? Que eu tenho nenhuma delas, tá? Eu não tenho nenhuma e nem a outra. Olha o E aí no meio, tá? Então, eu não tenho P e não tenho Q. Então, a negação do ou vira um e, negando cada uma das partes. Vamos lá. Seguindo. Aí vocês podem experimentar, né? No caso aqui, seria o complementar da união, que é o complementar de P, em interseção, o complementar de Q. Faz dois desenhozinhos desse daqui, vocês vão perceber que vai ficar a mesma coisa. Negação da condicional. Então, vamos lá, isso aqui é importante. A gente já tinha visto, né, essa equivalência aqui, tá? E aí, a gente tem a negação, né, de P, então, Q, acaba sendo equivalente à negação disso aqui, tá? Que, por sua vez, é equivalente, né, a negação de um ou aqui, olha, é a negação de não P, que é o próprio P, negar duas vezes você está afirmando, né? E, troca o ou pelo E, a negação de Q, como está aqui, tá? Mas, se vocês raciocinarem também, de novo, a professora tem que decorar isso? Não, não tem que decorar, porque tudo isso faz parte do nosso senso comum de lógica, né? Quando eu digo que é falso, que fez sol, então eu vou à praia, eu estou dizendo que é uma situação assim, Flávia contou uma mentira. Se fez sol, então ela foi à praia, é mentira. Em que situação que eu vou ter contado uma mentira? Se fizer sol, ou seja, a premissa acontecer e ela não for à praia e a conclusão não acontecer, tá? Então essa é uma situação que eu estou contradizendo a minha condicional, tá? Então percebam que decorar essas coisas, né, não vai te ajudar muito. O que você tem que fazer é compreender. Beleza. Vamos à negação da bicondicional. Então, aqui está como uma sugestão, né? Para vocês verificarem por tabela verdade que valem essas equivalências que estão aí. Negar que vale P se somente se Q, isso é equivalente a dizer que vale P se só se não Q, e que é equivalente também a dizer que não vale P se só se vale Q. A gente pode construir a tabela verdade disso e verificar que as colunas correspondentes a essas três aqui vão ficar idênticas. Tá? Mas a gente pode verificar também, né, usando, né, um métodozinho dedutivo a partir daí. Tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui no texto, tem uma sequência, né, de deduções, né, sem usar a tabela verdade, uma sequência de deduções que a gente pode fazer, tá? Para chegar a cada uma dessas equivalências aqui. Então, vamos lá, vou explicar cada um dos passos. Bom, eu estou negando no passo 1 que não é verdade que vale P se só se Q. Tá. Aí a gente vem da definição da equivalência da bicondicional, né? Quer dizer, a definição da bicondicional. Olha a garganta. Então, isso equivale à negação de P então Q e Q então P.
ok? Então, nesse passo aqui, eu usei a equivalência da bicondicional, ou seja, qual é a definição realmente, né? Muito bem. Aí, aqui no passo 3, eu vou usar uma das leis de De Morgan. Ou seja, do jeito que está aqui, eu estou negando um E, tá? Então, isso vira a negação de P, então Q, ou a negação de Q, então P. Tá bom? Bem, aí eu vou para o passo 4 e utilizo a negação da condicional. Ou seja, dizer que não vale P, então Q, é dizer que vale P e não vale Q. E dizer que não vale Q, então P, é dizer que vale Q e não vale P. Então, eu tenho essas duas coisas aí, tá? Agora vai crescer mais ainda, né? Agora, no passo 5, eu vou fazer uma distributiva. Não dá para botar nada aí em evidência, né? Porque de um lado do ou, eu tenho P e tenho não Q. Do outro lado do ou, eu tenho a negação de cada um deles. Então, eu não tenho como pôr nenhum deles em evidência, tá? Então, eu vou fazer a distributiva. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando essa expressão e estou distribuindo aqui e lá, tá? Então, isso vai ficar P e não Q, ou Q, e esse E aqui, tá? P e não Q, aqui, ou não P, tá? Que é essa parte aqui, bom? Muito bem, então aqui eu usei distributiva nesse passo 5. No passo 6, eu vou usar a distributiva de novo, aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho, dentro de cada colchete desse, tá? Eu tenho lá um E e um OU. Eu não posso juntar tudo, então eu vou fazer distributiva. Então, isso aqui ficou P. Ó, cuidado para não fazer P, E, Q, tá? Na verdade, o que está sendo distribuído é o ou Q. Então, eu vou fazer P ou Q, né, aqui, e aqui também, tá? E não que ou que, tá? Aí, no outro colchete, a mesma coisa. Eu vou fazer P ou não P, e não que ou não P. Então, tá aqui. Mas nota que não que ou que é tautologia, assim como P ou não P, tá bom? Então, aí entra no passo 7, né? Eu estou usando as tautologias aí. Então, isso aqui vai ficar P ou que e tautologia, tá? E, dentro do outro colchete, tautologia e não que ou não P, tá bom? Muito bem. Aí, nesse passo aqui, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando aquela identidade aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Ih, agora eu esqueci. É com eu ou com o? Aqui, ó. É uma coisa e tautologia, tá? Então, é a propriedade da conjunção. Olha lá. Uma coisa e tautologia. Uma coisa e tautologia. Equivale a uma coisa. Tá bom? Então, volta lá. Uma coisa e tautologia. Equivale a uma coisa. Mesma coisa aqui. Então, esse E repetir aqui. E aqui também é a mesma coisa. Ficou isso aqui. Tá bom? Beleza. Aí, esse ou aqui equivale, né? A gente está na equivalência da condicional. Isso aqui me diz o seguinte, que vale se não que, então P, né? Eu poderia escrever também que, se não P, então que. Também pode, tá? Então, se eu escolhi se não que, então P, que é o que vale, né? Eu digo se eu tenho P ou que. Então, se eu não tenho que, então eu tenho P. Então, essa é a equivalência da condicional. E a mesma coisa aqui. Bom, se eu usei não que aqui, então eu vou usar não que do lado de cá também, beleza. Então, tá. Melhor dizendo, se eu usei P aqui, eu vou usar P aqui também para ficar, né, coerente. Então, aqui, se eu tiver P, ou seja, que é a negação de não P, se eu tiver P, então eu vou ficar com não que. Tá? Se eu não tiver uma delas, então eu tenho que ter a outra, pelo ou. Tá? Então, aí vocês podem observar, ó, tá vendo? Aqui é um não que, então P, e P, então não que. Ora, isso é um P se só se não que.
Aí, para a segunda equivalência, segue dessa mesma outra linha, aquela outra possibilidade que eu comentei ali no caso, né? Então, se eu não tenho P, então eu tenho Q. Daqui da linha 8 para cá. Se eu não tenho P, né? Então, eu tenho Q. Aí, bem, se eu usei Q aqui, eu vou usar o Q aqui também. Se eu tiver Q, então eu tenho não P. E aí eu produzo essa outra equivalência da bicondicional aqui, né? E aí a gente tem as duas bicondicionais que estavam aqui em cima. Tá bom, gente? Então, assim, parece confuso, né? Mas o bom é que a gente não faz conta. Fazer conta é chato, né? Fazer conta é bem chato. Mas vocês poderiam verificar isso aí por tabela verdade também, sem problema nenhum, tá? Bom, no próximo item, né, a gente vai começar a trabalhar os argumentos. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui nesse momento e daí a gente faz um próximo vídeo trabalhando argumentos, tá bom? Até logo!